Bom dia, Murilo. Olá, bom dia, professora. Tudo bem? Tudo? Você está no presencial? Sim, já temos algumas pessoas aqui. Ai, que legal. Temos 3 pessoas na sala. Bom dia, então. Bom dia a todos. Não consigo vê-los, mas recebam meu bom dia. Sim, sim. Este é o Rebende. Nós temos aqui um telão, né? A senhora vai ser projetada nele. Então, provavelmente a senhora vai se ver aí também. A câmera lá é de inteligência artificial, então ela me segue, né? A senhora vai ver aqui que os trabalhos são apresentados numa tela aqui. Tá? Certo. E os estão sentados aqui na cadeira, aqui na frente. A senhora, eu entendo que a senhora é uma coautora de um artigo, né? Sim. Tá, legal. Sei bastante, eu tenho algumas considerações. A outra pessoa que também é autora estará presente? Não, serei eu mesma que estarei aqui representando o artigo. Legal. A senhora me ouve bem? Sim. Estou escutando bem. Vocês me escutam bem também? Sim, escutamos sim. Deixa eu só testar o som aqui, eu já estou com os vídeos dos artigos. Vou só fazer como um teste. Deixa a senhora ouvir bem, por favor. Os consoles antigos para jogadores pudessem usar os seus smartphones e tablets para desfrutar dela. Perfeito, né? Uhum. Dá mais spoiler, então. Daqui a pouquinho a gente começa, faltam 12 minutos. Tá joia. A senhora, só repassando como que a sessão é dividida, né? A sessão é dividida da seguinte forma: nós temos 3 artigos. Então, quando chegar mais gente que eu vou repassar isso, tá, professor? Estou passando aqui para lembrar. Nós temos 3 artigos com 8 minutos gravados, né? Nós vamos passar a apresentação do artigo e aí, depois dessa apresentação, teremos 8 minutos de discussão livre sobre esse artigo específico, né? Aí, tanto eu quanto a senhora podemos fazer as considerações, né? E as pessoas aqui presentes também farão as suas ponderações. A gente tem que ser bem preciso em relação ao tempo, porque nós temos outras atividades no evento, né? As pessoas estão inscritas em outras atividades, vão fazer networking, então é bem importante respeitar esse tempo. Depois dos 3 artigos, 8 minutos de apresentação, 8 minutos de discussão para cada um. Depois desses 3 artigos, nós teremos 22 minutos para fazer um resumão da sessão, né? A gente discutir mais, tentar fazer a relação dos artigos e tentar aprofundar um pouquinho mais, né? Que a gente entende que 8 minutos é bem pouco, né? Mas lembrando que o ideal é que os contatos sejam todos disponíveis para que a gente se converse, né? Isso aí, até umas plaquinhas aqui, obrigado. De tempo, né? Aqui, isso também vale para a senhora, que está acompanhando, né? Mas, principalmente para as pessoas presenciais, para a gente saber controlar o tempo, que tem mais 5 minutos e mais 1 minuto de discussão, justamente para a gente manter esse controle do tempo, tá bom? Perfeito. Lembrando também que depois, todos os vídeos, essa sessão está sendo gravada, todos os vídeos ficam disponíveis depois da realização do evento, assim como os artigos nos anais, né? Então, sei que a gente se empolga com as discussões, mas sempre podem ser retomadas, né? Então, é importante frisar isso. A gente começa em 10 minutinhos, daqui a 10 minutinhos eu repasso todas essas instruções para as pessoas que vão entrar ainda, né? Murilo, você já confirmou se os autores estão presentes de forma presencial ou online dos 3 artigos? Eu tenho 2 autores aqui, um de cada artigo diferente e a senhora do terceiro. Eu acho que... então já estamos todos aqui, né? O autor, tá? Uhum. Acredito que o do meu não. Não. Eu acho que agora, presencialmente, acredito que não temos mais coro. Acredito que agora é só aguardar as pessoas em formato online. Vamos ver quantas pessoas estão. Nós temos... uma pessoa. Só temos uma pessoa, Silvestre. Na verdade, é minha esposa. Está acompanhando. Está acompanhando? Tá bom. Muito cedo, né? O pessoal acordar às 8h30 da manhã para discutir artigo científico, não é para qualquer um, né?
Então, Ah, só para respeitar o tempo, então, daqui 9 minutinhos a tá gente joia. conversa. A gente retoma. Obrigada, então, Murilo. Obrigado. Vou deixar um jazz tocando aqui, tá bom? Tá joia. Tudo certo? Tá bom. Só lembrando, eu acho que depois, nas sessões, lembrar da tipo de avaliação da sessão. Então, mesmo que as pessoas estejam presentes, talvez entrar lá na plataforma e fazer a ficha de avaliação. A ficha de moderação, para você só verificar quem está presente, então, para a professora. E depois o networking. Eu acho que o networking, se a gente puder poder empoderar um pouco mais a sala de networking, o pessoal talvez entrar também na sala de networking também, que para enriquecer um pouquinho mais, que o pessoal muitas pessoas estavam ficando lá sozinhas na sala de networking. Eu acho que vale a pena fazer essa troca de experiência, até tipo casos, trocar figurinha, trocar e-mail, contatos, tipo, você faz projeto de tal coisa, etc. Eu acho que não dá esse tempo durante as sessões, mas eu acho que a sala de networking pode ser só para lembrar esses 3 pontinhos aí, tá bom? E qualquer coisa, eu estou circulando, eu vou entrar na sala, sair na sala, só para ver se deixar vocês aí tudo bem, tá bom? A sala do networking, eu cheguei a entrar, eu lembro que no ano passado aparecia para mim, acho que como eu estou como voluntário, não sei, ele não fica tão, não é a mesma visão que eu tenho que eles têm, entendeu? Se alguém tiver alguma dificuldade, ele quer entrar na tela para mostrar. Então, parece que é diferente. Talvez eu só mostrar para eles o ícone, na hora que você tem ali na agenda, talvez você pode copiar, né, os links da sala, e aí você joga lá no chat da pessoal que estiver em casa também. O pessoal pediu uma coisa, vamos lá na tela ali, gravar, tá bom? Bom trabalho, então. Meu debatedor figurante, botou forte, bom, cara, tranquilo? É isso. Nossa, não, gente, não precisa. Pois é.
Bom dia a todos. Bom dia, professor Nelson. Bom dia, Georgiana. Tudo bem? Bom que você está aqui comigo. Eu ia ficar sozinha É, nesse telão, viu, professor? pois é. Não, e Ai, acontece o seguinte, bom dia a todos e a todas. A Renata passou mal, eu falei, não, vou dar um apoio lá, pelo menos dar um apoio, porque eu tô lendo agora, não leio tudo, tô lendo agora. Obrigado, Georgiana, mais uma vez pela gentileza de que sempre. Tudo bom. bem. Não, imagina. Então, Murilo, podemos começar, né? 8h30. Posso dar minhas palavras iniciais aqui, a sessão? Sim, vamos lá, a senhora faz as suas palavras iniciais, eu repito aquelas instruções que eu já dei no início. Perfeito. Bom dia, então, a todos e todas, né? Infelizmente não consigo vê-los. Na verdade, me programei para estar aí presencialmente, mas devido a algumas questões de agenda aqui, não consegui ir a São Paulo, apesar de ter feito até a inscrição de forma presencial. Então, que bom que deu certo, né? A organização do evento conseguiu fazer essa sessão que inicialmente ia ser presencial de forma híbrida, né? Oportunizando, assim, a minha oportunidade como autora e como moderadora. Estou muito feliz, então, né, pelos temas que estão sendo tratados nessa sessão. Eu sou coautora de um dos artigos, sou professora do curso de administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Sou professora também do programa de pós-graduação em administração, dentro do mesmo departamento, da mesma universidade. Então, tenho trabalhado com alguns temas com os meus alunos na graduação, eles têm me desafiado, né, a trabalhar a me aproximar dessa temática de consumo digital. Tenho muitos alunos da geração Z, né? O curso que eu dava aula anteriormente era mais alunos adultos, e aqui a gente dá aula de manhã, então muitos alunos jovens, muitos deles são gamers, né? Muitos são gamers, inclusive profissionais, trabalham com e-sport, e alguns também são otakus, enfim, a gente tem sido desafiado e realmente cada vez mais esse nosso olhar como pesquisadores, né, professor, para o mundo digital, para o cyberespaço, né, parece inevitável, né? Então, assim, estou muito feliz pelos textos, né, pelas discussões, e acredito que a gente vai conseguir fazer um excelente debate. Queria parabenizar, então, aos autores, né, presentes e à plateia. O Murilo vai, então, passar algumas regrinhas, né, de como vai ser a dinâmica dessa sessão, e iniciaremos, então, depois com o primeiro vídeo. Acho que a gente vai fazer vídeo e discussão, né, Murilo? É melhor, né? Acho que é mais produtivo, né? Sim, exatamente, exatamente. Eu posso começar as instruções, então? Por favor. Então, bom dia, bem-vindos. Como a professora explicou, exatamente, né? A gente tem 3 artigos para apresentar hoje. Os artigos foram feitas apresentações de 8 minutos para cada artigo. Elas estão já aqui. Vou passar a apresentação e depois dessa apresentação nós teremos 8 minutos de discussão livre. Nós estamos com 3 pessoas aqui na sala, elas estão assistindo as apresentações e vão fazer, eventualmente, perguntas, ponderações, e vocês vão ouvir aí. Eu peço muito que a gente respeite o tempo, né? Nós temos um evento acontecendo com outras atividades, então assim que acabar essa sessão, as pessoas têm outras atividades também. Então vou ser bem chato em relação ao tempo, vou cronometrar aqui, tem até uma plaquinha aqui para avisar presencialmente os participantes que nós temos 5 minutos e 1 minuto de discussão. A gente sabe que 8 minutos é pouco tempo para discutir, né? É um trabalho que demora meses para você fazer. Por isso que a gente encoraja a sessão de networking. Aí na agenda, quando vocês fazem o login no SEMEAD, na sessão de vocês verão um botão escrito Sala de Networking. Vocês podem entrar lá e continuar a discussão que foram iniciadas aqui. E quem estiver presencialmente também, nós temos coffee break aqui, e as pessoas poderão se direcionar a esse local para continuar a discussão. Depois também, no final da apresentação, eu peço, por favor, que vocês entrem lá, no mesmo lugar onde tem a sessão de networking, vocês vão ver um botão para avaliar, um link para avaliar a sessão. Eu peço, por favor, que vocês preenchem, que eles têm importância para a gente avaliar o nosso evento. Dito isso, acho que a sessão está aberta, então, eu vou passar o primeiro vídeo. Vocês, assim que acabar, por favor, fiquem à vontade para fazer as considerações de vocês. Vocês estão, acho que vocês estão vendo aqui, nós temos uma tela, né? Então, caso vocês aí no Zoom, vocês falem, vocês vão aparecer aqui na tela para os alunos. Os alunos estão aqui assistindo vocês, tá bom? Boa sessão para todos.
Só um momento que no ensaio eu estava funcionando e agora... Vou compartilhar de novo. Bom, essa pesquisa ela trabalha os antecedentes da intenção de compra de aparelhos celulares por jogadores de jogos Está saindo só aí, né? mobile. É uma pesquisa feita pelo Dr. Emerson Mainardi e pelo mestre Silvestre Júnior, que vai fazer essa apresentação hoje. O desenvolvimento da tecnologia... Vocês ouvem bem? Está muito Estamos baixo. ouvindo, Não, agora tá a bom. imagem está compartilhada com toda a sua tela, tá? Tem que colocar Sim. o modo apresentação. Sim, sim. Não, é que aqui para nós presencialmente está muito baixo e a gente tinha feito ajustes no som e estava funcionando perfeitamente. Estava até ouvindo jazz antes de começar aqui. Acho Pra que o gente tá pessoal- legal o som. O som está perfeito para a gente. Bom, essa pesquisa ela trabalha os antecedentes da intenção de compra de aparelhos celulares por jogadores de jogos mobile. É uma pesquisa feita pelo Dr. Emerson Mainardi e pelo mestre Silvestre Júnior, que vai fazer essa apresentação hoje. O desenvolvimento da tecnologia móvel ela teve relevante impacto no cotidiano, né, possibilitando que os dispositivos como o smartphone pudessem ser utilizados em diversas atividades. Nesse sentido, o avanço da tecnologia ele mudou também o mercado global de jogos, né, atraindo jogadores de outras plataformas e permitindo que os consumidores eles não dependam apenas dos consoles antigos para jogar, mas pudessem usar os seus smartphones e tablets para desfrutar dessa experiência. Dessa forma, esse estudo ele propôs a seguinte questão de pesquisa. Quais antecedentes influenciam a intenção de compra de aparelhos celulares por jogadores de jogos mobile? O objetivo, portanto, é identificar os antecedentes que influenciam a intenção de compra de aparelhos celulares por jogadores de jogos mobile. Essa pesquisa ela trouxe como fundamentação teórica, né, na afirmação teórica, intenção de compra, relação preço-qualidade, sensibilidade ao preço, a qualidade percebida, a identificação com o grupo de jogadores e a indicação de outros jogadores, que foi uma adaptação do construto boca a boca. Juntos esses construtos, né, eles formaram o modelo, né, seguinte, que contém 7 hipóteses e segue a seguinte lógica, né? Quanto mais jogadores de jogos mobile acreditarem na indicação de outros jogadores, maior será o sentimento de identificação com o grupo e a qualidade percebida, né, que tende a refletir na intenção de compra. Essa qualidade percebida, por sua vez, ela tende a aumentar a sensibilidade ao preço dos jogadores de jogos mobile, que, por sua vez, tende a fazer com que os jogadores de jogos mobile eles tendem a fazer a relação entre preço e qualidade, e assim refletir na intenção de compra dos aparelhos celulares para jogar. Bom, essa pesquisa ela foi uma pesquisa quantitativa descritiva, com os dados primários e corte transversal. O campo de estudo foram setores de jogos mobile, a população-alvo são as pessoas que utilizam aparelhos celulares para jogar. A amostra ela foi não probabilística e por acessibilidade, foi aplicada no questionário eletrônico com 39 questões, entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, contando com 335 respostas. A análise confirmatória de componentes confirmatórios foi realizada, a validade convergente através da variância média extraída da conformidade composta do alfa de Combra e da correlação de Spearman, a validade discriminante, por sua vez, através do teste HT-NT. Em seguida, feito teste de hipótese, com modelagem de equações estruturais, estimação de números quadrados parciais. Bom, após a coleta de dados, com o objetivo de validar os construtos que fazem parte do modelo proposto, foi efetuada a análise de componentes conformatórios. Bom, inicialmente foram observadas as cargas fatoriais e com exceção de SP2 e SP5, que foram excluídas do construto de sensibilidade ao preço, né, que foram excluídas por apresentarem carga fatorial inferior a 0,708. Né? Todas as demais apresentaram carga superior, conforme recomendado pela literatura. Os coeficientes de alfa de Cromba e da conformidade composta apresentaram boa consistência internas, né? Os valores da correlação de Spearman apresentaram valores próximos de 1 e entre a conformidade composta e o alfa de Combra, conforme recomendado pela literatura. Já a variância média extraída apontou que os indicadores desconvergem para os seus construtos, né? Para os seus respectivos construtos. Bom, após isso foi feita a validação discriminante através do teste HT-NT, onde todos os valores também estão de acordo com a literatura, né? Ou seja, abaixo de 0,85. Após a validação do modelo de mensuração, foi feita a avaliação do modelo estrutural. Inicialmente, né, para o alcance dos resultados pretendidos, verificou-se a influência das variáveis de controle nos construtos endógenos do modelo.
Após isso, foi feito a análise dos efeitos indiretos, né, que são as hipóteses do modelo, sem as variáveis de controles que foram significativas neste momento. Então, esse primeiro teste mostrou que as hipóteses H3 e H5 elas não foram suportadas. A análise dos efeitos indiretos, né, mostrou que apenas a sensibilidade ao preço influencia indiretamente a intenção de compra foi suportada. Após isso, foram introduzidas as variáveis de controles que foram significativas nesse momento, né, foram introduzidas nas análises. Então, os efeitos diretos mostrou mais uma vez que a hipótese H3 e H5 do modelo elas não foram suportadas e os efeitos indiretos eles permaneceram como no anterior, né? A sensibilidade ao preço influenciando diretamente a intenção de compra ela continuou significativa. O modelo resultante ficou dessa forma, né? Percebam que a hipótese H3 e H5 elas não foram significativas e mais hipóteses do modelo foram, né? Bom, os resultados eles mostraram que a hipótese H1, né, ela indica que os jogadores de jogos mobile tendem a raciocinar que os preços dos celulares para jogá-las estão possivelmente relacionados à qualidade destes. A hipótese H2 e o efeito indireto da sensibilidade ao preço na intenção de compra, eles apontam que os jogadores de jogos mobile provavelmente atribuam ao preço do celular um maior peso em sua decisão de compra. A hipótese H3 e H4, elas demonstram que os jogadores de jogos mobile possivelmente entendam que a qualidade ela seja algo inerente e necessário em um aparelho que seja ideal para jogo, né? E que durante essa avaliação de compra eles utilizam o preço como um critério de escolha. Já a hipótese H5, ela indica que a identificação com o grupo de jogadores ela não está ligada à compra do aparelho celular em si, né? Mas possivelmente esteja ligada à compra dentro do próprio jogos mobile. A hipótese H6 e H7, elas demonstram que é possível que os jogadores de jogos mobile, né, ao buscar um celular para jogar, eles buscam informações e utilizam as recomendações vindas de outros jogadores como fonte dessas informações. Bom, como conclusão, os jogadores de jogos mobile eles tendem a utilizar o preço do aparelho celular como um meio de aferir a qualidade deste aparelho que deseja comprar para jogar. Eles assumem que a qualidade ela seja algo necessário, não um aparelho que seja ideal para jogo, isso leva a tomar sua decisão com base no preço do aparelho. Possivelmente também acredita nas recomendações de outros jogadores para avaliar a qualidade percebida do aparelho celular para jogar. Bom, esse estudo, ele, como contribuição teórica, ele ampliou os estudos do comportamento de compra de aparelhos celulares, né, trazendo construtos que foram estudados de maneira separada, propondo ligações ainda não testadas. Também trouxe de forma inédita o estudo de um grupo de consumidores específicos, né, e em constante crescimento, que são jogadores de jogos mobile. Também forneceu evidência dos construtos em relação ao preço, qualidade e sensibilidade ao preço, eles podem ser antecedentes à intenção de compra. Bom, como contribuições práticas, os desenvolvedores de celulares e indústria mobile em geral, eles podem buscar oferecer aparelhos que tenham qualidade suficiente para rodar os jogos mobile e, ao mesmo tempo, buscar um equilíbrio entre a qualidade necessária e o custo desse aparelho, né? Os jogadores de jogos mobile também tendem a acreditar na indicação de outros jogadores, né, e a serem sensíveis ao preço. Dessa forma, as empresas podem tratar estratégias de marketing promocionais, né, baseada no preço do celular. Como limitação a esse estudo, ele considerou apenas os aparelhos celulares como dispositivos para jogos mobile, não considerou o grau de envolvimento do jogador de jogos mobile com o jogo, né, ou seja, não fez a diferenciação do pro player daquele jogador que joga com fonte de entretenimento. Então, sugere-se que os novos estudos eles incluam outras plataformas, né, como os tablets, e que também seja feita essa segmentação, né, a divisão entre os jogadores profissionais, que são os ditos pro players, daqueles jogadores que utilizam os jogos mobile apenas como fonte de entretenimento. As referências do trabalho, e é isso. Obrigado. Bom, professor, nós tivemos aqui, nos primeiros minutos do vídeo, ficou bem baixo o som, então, mas lembrando a todos que foi gravada a sessão, o autor principal está aqui presencialmente, tá, professor? Então, se a senhora tiver qualquer consideração, por favor, ele está lhe ouvindo. Ok, obrigada. Obrigada pela apresentação. Eu fiquei em dúvida alguns aspectos assim gerais do trabalho. Primeiro, eu queria parabenizar. Quem que está presente? É o Silvestre, não? Porque Sim, eu é o Silvestre. Ah, tá. Se quiser ter Silvestre, então, parabéns pelo trabalho. Esse trabalho foi só o artigo ou foi fruto de um trabalho maior, assim, uma dissertação, um TCC? Foi fruto de um trabalho maior, da minha dissertação de mestrado. Ah, legal, dá para perceber, né, que é um trabalho mais robusto. Eu fiquei com... Então, assim, parabéns, né, sem dúvida, um trabalho muito bem feito, a gente percebe claramente, né, a qualidade do seu trabalho, por isso que eu fiz essa pergunta inicial. Agora, o que eu fiquei na dúvida, que eu queria esclarecer em termos de conteúdo mesmo, tá, gerais.
esses jogadores, eles procuram a compra do celular especificamente para jogar. Existem celulares no mercado especificamente com características técnicas, né, funcionais ali somente para o jogo, e igual, por exemplo, a gente tem hoje, né, uma série de itens, né, de notebooks, celulares e... Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. A gente tem hoje notebooks, né, computadores e uma série de acessórios voltados para o mundo de jogos, né, inclusive cadeiras, enfim, uma série de acessórios aí que a gente vê com preços até, assim, exorbitantes, muitas vezes, né? Agora, esse nicho de celulares, de jogos jogos mobiles, a dúvida que eu tive foi, existem celulares com características específicas para esse público busca esses celulares exclusivamente para jogar, e uma outra questão, ou seja, se é lazer, né, o que faz a motivação de compra desse usuário, desse consumidor. E você trata do preço, né? O preço sempre é uma categoria sensível no marketing, né? Não importa o tipo de consumo que a gente esteja abordando. Mas a minha pergunta é, tá, ok, a gente tem o preço como categoria sensível, mas que outra categoria realmente seria, assim, considerada realmente no processo de decisão de compra por esse tipo de usuário? Trabalho em si, né, foi difícil encontrar artigos que falassem especificamente dos jogos mobile, envolvendo a intenção de compra de um hardware, como o aparelho mobile em geral, né, como o celular, por exemplo, ou como um iPad, um tablet, nesse sentido. Então, na primeira pergunta, né, o celular em si, próprio para o gamer, como existe já o mercado de computador, de notebook, ele não existe. Existem alguns acessórios que já são vendidos, né, como o controlezinho que você encaixa no próprio aparelho celular. Esse público, em geral, eles procuram aparelhos que tenham uma alta capacidade, uma alta memória, mas não necessariamente é um celular que é feito para aquela única função, né? É uma função secundária, então, né? Secundária. Só que eles acabam utilizando, né? Por exemplo, o jogo mobile você tem aquela facilidade que você não tem nos consoles antigos, né? Você pode estar aqui esperando para fazer a apresentação, mas poderia estar jogando, né? Enquanto você espera. Então, o jogo mobile em si, ele acaba ficando secundário, né, para uma atividade complementar no aparelho, né? E quando foi feito um trabalho em si, né, a junção daqueles construtos para poder fazer a análise da intenção de compra, como a gente não tinha esse trabalho até o lançamento, ele era o primeiro que falava sobre a intenção de compra do aparelho celular para esse público específico, né? Então, o que foi feito? A gente foi juntando um pouquinho de cada trabalho, né, de construtos que ia trabalhando. Por exemplo, a gente pegou construtos que foram sensíveis para as pessoas da geração Z, né, que é o público que está mais dentro desses jogos mobile. Então, a gente foi pegando ali também construtos que uma identificação com o grupo, né? Dentro do jogo, aquilo é um construto muito sensível, mas para a compra do aparelho em si, ele não foi, pelo menos no estudo, ele não foi sensível, né? Não foi. Então, assim, alguns construtos que a gente pode botar mais sensíveis ali, que não foram também trabalhados no paper, né, é a utilidade, né, do celular que a gente não trabalhou, que foi direto para a qualidade, que era um construto que aparecia em vários artigos sobre compras de celular, mas que diretamente no trabalho, né, para o público que vai comprar o celular e vai jogar, ele não foi um construto sensível. Perfeito. Eu tive essa dúvida primeiro, porque eu não tinha visto ainda, né? Eu não entendi ainda que havia esse nicho, né, vamos dizer assim, de jogadores mobile, porque a maioria dos jogadores realmente preferem, né, usar as plataformas. Dá para jogar no Twitch e nessas plataformas de jogos no celular também? Twitch, na verdade, o Twitch TV que se fala, né, a plataforma de transmissão ao vivo. Sim. Sim, dá. Ele pode espelhar a tela, né, normal. Agora, assim, a grande dificuldade que a gente tem de encontrar o público, né, foi justamente fazer aquela diferenciação, né? Por exemplo, eu jogo no meu celular, mas eu não sou um gamer, né? Então, tem
Tem muitas pessoas que fazem isso. A minha mãe, por exemplo, ela joga no celular, mas ela não é um gamer, né? Então, foi uma dificuldade que a gente teve, uma limitação que a gente teve dentro do artigo, né? Foi conseguir fazer essa diferenciação. A gente até colocou algumas perguntas de caracterização, né, da amostra para tentar dar um gapzinho para quem vem depois conseguir fazer essa diferenciação, né? Ótimo. Murilo, se você tem algumas considerações, tem 3 minutinhos. Professor Nelson, não sei Sim, se... sim, eu tenho sim. Eu estudo socialização, né? Então, grupos sociais é algo que me interessa bastante, né? Eu vi aqui o peso que indicação de outros jogadores tem, né? Mas, por outro lado, também, a formação de grupo de jogadores não influencia na intenção de compra. É isso, né? É isso. Então, isso, no meu ponto de vista, só evidencia a potência que tem os influenciadores digitais, né? Porque os gameplays hoje têm os eSports, né? As pessoas têm milhões e milhões de seguidores e ficam jogando. E aí eu fico pensando na potência que esses canais de YouTube, Instagram, especializados, né, em um determinado jogo, algo do tipo, poderia influenciar, né? E por outro lado, é engraçado porque se você fizer grupo de jogadores, ou seja, são pessoas próximas, né? Porque o influenciador acaba virando uma celebridade, né? E aí, se você pegar pessoas próximas assim, não vai influenciar tanto na forma que você compraria do que se você assistiu um influenciador assistindo, né? Passando vídeos no YouTube, fazendo gameplay. Nós teremos artigo aqui sobre influenciador digital, né? Então, acho legal também olhar por esse outro lado, né? Uma curiosidade do trabalho, né? Quando a gente conseguiu ter aquele boom de respostas, sempre a gente tenta ir atrás das respostas e vem pingando, né? Mas a gente conseguiu ter uma gama muito grande de respostas. A gente começa as plataformas de jogos, tipo o Twitch TV, o YouTube, né? Aquelas transmissões ao vivo, e a gente jogava um link lá e dizia assim, pô, responde a minha pesquisa aí e tal. Aí o pessoal foi caindo dentro, né? Foi quando a gente conseguiu ter aquela alta nas respostas, né? Alguém gostaria de fazer uma consideração? Temos mais 30 segundos. Eu queria perguntar se você é gamer, Silvestre, e o que te levou a pesquisar esse tema? Na realidade, eu sou um pouco mais antigo, né? Então, o meu estilo de jogo ele não é o mobile, né? Ele é a plataforma física. E era algo que deixava meio... O start do trabalho, ele partiu da leitura de outros papers, né? Vamos estudar um grupo separado da intenção de compra de aparelhos celulares. Aí, a gente viu que é um mercado que cresce muito, né? Eu tive que dar uma resumida no paper, mas o mercado, por exemplo, em 2020 faturou 77 bilhões de dólares. Então, é algo que, durante a pandemia, os mercados fizeram assim e assim fez assim, né? Então, foi algo que deu start no trabalho, né? Vamos tentar dar uma estudada nesse mundo. E quando a gente partiu para pesquisar, a gente não encontrou trabalhos específicos, né, de questão de conta para esse público. Murilo, professor Delcio, eu gostaria de fazer uma consideração. Olha, nós já passamos do tempo. Se você puder fazer rápido, professor, por gentileza. É só uma ponderação, só parabenizar, bom dia a todos e a todas, parabenizar o Silvestre, os autores, mas só a questão das hipóteses. Na verdade, a tese ela vai ter um espaço maior para consideração das hipóteses, então esse é um ponto, tá tranquilo, mas assim, como elas foram construídas pelo espaço que tem aqui, eu sei que é mínimo, mas uma questão ética. Vocês entrevistaram pessoas com 16 anos e eu não ouvi a resposta em relação à questão ética. Vocês não poderiam entrevistar ou alguém responder com menos de 16 anos. Então, qualquer periódico, vocês terão que ter um termo de autorização dos pais para essa resposta, tá ok? Parabéns mais uma vez, sucesso. Obrigado. Muito obrigado pelas considerações. Obrigado, Silvestre. A gente vai para o próximo artigo. Lembrando, então, quem quiser continuar conversando com o Silvestre depois, nós temos a sessão de networking aí na plataforma do SEMEAD, no seu login. Vamos para o próximo artigo. Vamos apresentar agora o artigo intitulado Jornada do Consumidor Milênios, Fatores Decisórios no Consumo Digital de Moda. Esse artigo foi elaborado numa parceria do aluno João Eduardo Ferrarese Blosfeld, do curso de Administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
e a professora Georgiana Luna, do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Na era do marketing digital, os desafios das empresas vão além do processo de entender em que etapa o consumidor se encontra, mas sim em descobrir quem ele é e como se comporta em sua jornada digital. Nesse contexto, uma parcela significativa de consumidores que compram no e-commerce pertencem à geração milênios, uma geração que nasceu entre 1980 e 1995, um período marcado por transformações tecnológicas e sociais. Essa geração tem chamado a atenção de pesquisadores e profissionais de marketing, pois possuem comportamentos e hábitos de compra peculiares, e as organizações devem atentar para atendê-los, uma vez que eles representam 34% da população total e 50% da população da classe trabalhadora do Brasil. Além disso, os milênios têm acesso facilitado à internet, estão presentes nas redes sociais e trocam informações sobre produtos e sua experiência de compra. Neste sentido, ao mesmo tempo que as vendas em e-commerce têm apresentado um crescimento contínuo, o consumo online de produtos de moda também demonstra crescimento. De acordo com o relatório realizado pela Conversion Consultoria, a categoria chegou ao número de 1,51 bilhão de acessos nos últimos 12 meses e cresceu 52% no último ano, dados aí de 2021. Além disso, há um interesse relevante dos consumidores por produtos de moda. As buscas por empresas do setor representam hoje cerca de 37% nas buscas por tráfego direto e cerca de 24% por tráfego orgânico. Esses números por si só justificam a escolha do consumo de moda como objeto desse estudo. Dessa forma, considerando as profundas transformações advindas da era digital, as novas facetas na jornada de compra do consumidor online, o processo de digitalização do consumo, o crescimento do e-commerce de moda, aliado às características do consumidor milênios, esse estudo tem como objetivo compreender os fatores decisórios na jornada do consumidor milênios durante sua trajetória de compra digital de moda. Em termos de referencial teórico, nós temos aí uma discussão da jornada do consumidor no ambiente digital. Para Bilgingham, as pessoas que realizam compra online buscam benefícios utilitários, tais como websites visualmente atraentes, que possam gerar prazer na experiência de compra, e, além disso, o autor defende ainda que o visual da página aumenta a sua confiabilidade, assim como a probabilidade de recompra. Ao lado da qualidade do website está a facilidade e a simplicidade nos processos que envolvem a compra do produto, uma vez que são fatores que influenciam a satisfação do cliente, né? Pois cada vez mais os consumidores buscam agilidades e fluidez na busca de informações. Como em uma compra online, o usuário não consegue testar o produto, principalmente o produto de moda, e em alguns casos ele pode não conhecer a loja ou a qualidade dos itens que estão sendo vendidos. Sundar enfatiza, então, a necessidade e importância dos produtos conterem uma descrição detalhada de todos os seus componentes, imagens de qualidade, imagens representativas em 3D. Isso tudo pode ajudar a percepção do cliente. Em termos de consumo digital de moda, a gente traz uma discussão sobre o varejo de moda fast fashion, que apresenta um ciclo de vida, né, de produto muito curto em função da sazonalidade, apresentando aí uma perspectiva de produção que vai para além das 4 estações, né, e as coleções são as mais variadas possíveis. O Schmid afirma, por exemplo, que a adequação do mix de produtos e serviços no ponto de vendas é fundamental para o sucesso no varejo de vestuário. Além disso, nós trazemos ainda as características da geração milênios, né? Para Taylor, ele afirma que é uma das mais impactantes, descreve-os como os mais tolerantes, liberais, narcisistas, acarinhados, respeitosos e confiantes em relação às outras gerações. Além disso, tem 3 fatores que influenciam o processo de compra do consumidor milênio: quanto financeiramente o produto irá impactar o comprador, o nível de interesse do consumidor no produto e o impacto ambiental, assumindo que as experiências de um grupo geracional tenham influência nos seus valores. Pode-se concluir que a sua geração influencia no nível de envolvimento deste consumidor.
Bem, essa pesquisa foi conduzida, né, por meio de uma abordagem quantitativa e descritiva. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário estruturado, criado no Google Forms e divulgado em várias redes sociais. O questionário foi dividido em 3 grandes grupos aí de questões, sendo as primeiras 2 questões filtro, a fim de garantir que os participantes da pesquisa fossem milênios e que já tivessem realizado pelo menos uma compra de artigos de moda em um e-commerce. O segundo grupo de perguntas coletaram os dados sociodemográficos e o terceiro grupo contemplavam perguntas direcionadas à jornada de compra e os fatores decisórios na trajetória do consumo digital de moda. Para atender os propósitos da pesquisa, os dados coletados foram analisados de acordo com uma estatística descritiva simples. Trouxemos alguns dados, né, representativos aqui dos resultados. Nesse gráfico 1, a gente tem a frequência de compra. A maioria compra pelo menos uma vez a cada 3 meses produtos de moda, seguido aí por 2 vezes a cada 3 meses, 1 vez por ano, 1 vez por mês e mais de 1 vez por mês. Em termos de pesquisa sobre o e-commerce, os sites de busca Google e Yahoo, por exemplo, ainda são os mais utilizados por esses consumidores, seguidos aí da opinião de amigos, colegas e familiares, uma busca realizada no próprio site das lojas, seguida da rede social Instagram. O peso da informação na decisão de compra são as informações, né, repassadas no site da própria loja, seguidas de comentários em redes sociais e sites como Reclame Aqui. Além disso, informações encontradas em sites e blogs especializados e, por último, comentários de amigos e conhecidos e influenciadores digitais. Fatores com mais peso na decisão de compra, o fator preço, né, ganhou disparadamente, mas foi seguido também da reputação do e-commerce, do valor do frete, da segurança no pagamento, né, da reputação do e-commerce e a entrega rápida e qualidade do produto. A análise do conjunto de dados coletados permitiu uma compreensão dos vários aspectos que englobam o processo de decisão de compra, né, assim como a identificação dos fatores considerados mais importantes por esses consumidores. Entendemos que esse estudo acrescenta valor a outros estudos direcionados à compreensão do e-commerce, relacionado a fatores geracionais e o entendimento do comportamento do consumo, por exemplo, dos milênios e o consumo digital de moda. São informações relevantes para quem atua em um mercado globalizado, com concorrentes internacionais cada vez mais presentes, né, com preços competitivos, como os gigantes, por exemplo, os chineses, entre outros. Para os milênios que participaram desse estudo, foi constatado que o preço dos produtos é um fator que possui preponderância, mas não é determinante, né? Pois fatores como reputação do e-commerce, pagamento seguro, segurança de dados pessoais e qualidade no website, né, com qualidades e imagens do produto, fazem a diferença no momento da decisão. Trazemos algumas referências utilizadas nesse trabalho e agradecemos a todos e todas pela atenção. Muito obrigada. Eu gostaria de já fazer algumas considerações, tudo bem? Eu queria só dizer que esse trabalho é fruto de um TCC do curso de administração. O aluno, João, né, ele trabalha com essa área ele trabalha numa empresa de marketing digital e ele trabalha monitorando exatamente a jornada, né, do consumidor que acontece por trás, né, o backspace ali da jornada. Então, isso foi o que motivou a escolha do tema, né, e eu fui orientadora dele. Eu só queria fazer essa consideração. Sim. Legal. Uma pena que ele não está presente, né? Então, sim, a senhora no começo do vídeo já fala, né, que eu imagino que seja o primeiro esforço ali científico do aluno, né? E a gente sabe o quão é difícil, né? E também, particularmente, gerações é o que eu estudo. É o meu objeto de estudo na dissertação, só que eu estudo os filhos dos milênios, que são os alfas, né? E eu sinto a dor de definir gerações, né? É bem complicado, porque parece algo já bem estabelecido em estudos organizacionais, no sentido de gerenciamento de pessoas, gestão de pessoas, né? Já está bem claro que existem diferenças geracionais, né? Quando a gente vai trazer para o marketing, jornada do consumidor, também tem bem estabelecido
em livros, né, o marketing geracional. O problema é definir essas gerações, né? Eu sinto totalmente essa dor, eu tenho bastante esse problema, porque a senhora sabe, para a gente publicar em periódicos, a gente precisa estar embasado em periódicos também, né? E a maioria das definições de geração estão em livros, ou até mesmo em notícias, que é o caso aqui mesmo, acho que foi BBC, eu não me lembro, tem alguma fonte aqui que é num site de notícias. Eu também cheguei a utilizar a BBC na minha qualificação, né? E aí, para publicar, isso pode ser um problema, né? Porque, enfim, aqui no Brasil também é complicado porque a gente não tem pessoas que definem gerações. A gente usa definições muito de autores dos Estados Unidos, principalmente, né? E a gente está em outro contexto. Eu até faço um apelo para sociólogos pelo Brasil todo para fazer uma segmentação mais particular, considerando o nosso contexto, né? Porque a maioria das pessoas acredita que geração é a idade, né? Então, a pessoa nasceu dessa idade, nesse ano aqui, a gente entende que essas pessoas vão crescer, vão passar para a fase adulta durante esse período e o mundo passou por essas coisas, o contexto ao redor vai influenciar o comportamento. Isso já é aceitável. Mas tem alguns cortes que precisam ser feitos, como renda, né? Por exemplo. Então, é muito difícil a gente falar que alguém que nasceu em 1985 com renda alta e alguém que nasceu em 1985 com uma renda mais baixa vai ter os mesmos comportamentos, né? E eu estudo, inclusive, baixa renda, né? Então, eu sinto essa dor. Eu gostaria muito que o João estivesse aqui para a gente passar isso para ele, mas tenho certeza que a senhora vai passar, né? E falar para ele essas questões, né? Eu sei que é muito complicado, mas para se pautar mais em periódicos, né? E ver o que os periódicos lá fora estão falando e assumir aqui, e aí até ir um pouquinho além falar, olha, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem essa geração aqui que tem esse nome, Baby Boomers, que todo mundo conhece, né? E aí fala Baby Boomers por quê? Por causa da guerra, teve o boom, teve a pílula anticoncepcional, e etc, etc, etc. Aí depois você fala, tá, mas é aqui no Brasil? Tudo bem, a guerra impactou, mas não foi tanto quanto em outros países, principalmente na Europa, né? E outras gerações mais adiante, assim. A gente foi ter internet, por exemplo, muito depois, né? Chegou na minha casa, por exemplo, em 2004, né? E o americano já em 95 já tinha, né? Computador nas casas e tal. Então, é muito complicada essa questão, eu entendo e valorizo o esforço de vocês nesse sentido. Obrigada, Murilo. Se você tiver algumas indicações, já que você está pesquisando gerações, se você puder compartilhar, eu agradeço. Sem dúvida, a gente sabe que esse tema gerações, primeiro, tá assim, acho que é um dos temas assim mais interessantes hoje para se pesquisar. Inclusive, é fluido, né? Porque há uma discussão, inclusive, de aumentar a adolescência agora até os 24, 25 anos, exatamente para sair desse fator idade, né, que é um fator frio, e analisando a questão comportamental, dependência emocional, dependência econômica dos pais, né? Não sai da casa dos pais, enfim. É uma discussão muito rica, eu entendo realmente que temos aí várias características e elementos, e você traz uma questão que eu achei bem interessante, que é o respeito às características regionais, né, locais, né, assim, de culturas, enfim. De fato, e fica difícil, porque você vai num autor, ele diz uma coisa, você vai em outro, ele diz outra, né? E a gente fica perdido. Então, assim, já que você está trabalhando com isso, seria bem interessante se você pudesse compartilhar depois, né, que a gente possa fazer, então, esse ajuste aí, né, mais preciso nessa definição. Obrigada, Murilo. Temos mais 2 minutinhos. Se quem estiver online, quiser fazer alguma ponderação. Eu posso. Obrigado, Murilo. Parabéns, Georgiana. Parabéns ao coautor. E eu acho interessante, Murilo, sua fala, porque tem uma discussão aí que ela não foi posta, né? As nomenclaturas, elas são comerciais, elas são do mercado. Elas não saíram no contexto científico, né? Se você pegar gerações, você trabalha isso na perspectiva de aumentar o consumo. Então, esse é um ponto interessante que você coloca, né? E aí, essa discussão tem que ser posta. Como é que saem os conceitos, os principais conceitos? O pós-guerra, o baby boom, ele vai trabalhar uma perspectiva justamente porque, na verdade, você tem o não consumo, né? Você tem um momento do mundo que está com não consumo e você precisa modificar. É um momento de economia, né? Tanto é que você tem aí
a questão da recessão mundial econômica, esse pessoal vai economizar e suas gerações posteriores vai consumir de uma forma desesfreada, é o que nós temos hoje. Se você analisar as consequências disso, então eu concordo plenamente com você em relação à idade, ao contexto, aí se falar em classe social, que é a discussão que a gente está tentando superar também, inclusive classe social no Brasil, ela é totalmente desconfigurada porque o IBGE não tem uma tabela, digamos assim, um processo de qualidade. Então, esse é um ponto crucial, a gente pensar que isso está vindo no mercado. Gostei do seu apelo à sociologia, a gente precisa desse apelo sociológico, antropológico, né, e decolonizado. Acho que vocês colocaram um ponto interessante, que é a decolonização dessa discussão nesse ponto. Tá? Então, acho que essa é a grande contribuição, Murilo e da Georgiana e colegas, de pensar isso de uma forma do mercado, e a gente se apropria dessas questões do mercado para a academia e não dialoga profundamente. Tá? Esse é um ponto de reflexão maior. Georgiana, em relação ao João, eu acho que o Murilo foi muito feliz, essa é a questão de trabalhar com periódicos, né? Aí tem muito livro, a gente não usa o que a gente chama de brochuras acadêmicas. A gente sabe que parabéns ao João por ser um TCC, está aqui publicando, parabéns por isso, mas se livrar das brochuras acadêmicas, né? Se livrar dos APUDs e aí tentar usar. Eu sei que a amostra está cento e poucos, mas dá para fazer alguma referência, dar alguma análise fatorial em cima desses dados aqui, ver se roda alguma coisa, se sai alguma coisa, porque análise simples, como apenas descritivo, e aí algum periódico não literalmente vai achar, tá? Aceitar. Então, pensar aí, talvez, uma análise fatorial, alguma coisa, uma análise mais simples, não sair da descritiva. Obrigado, Murilo, parabéns, Georgiana, sucesso para vocês. Obrigada, professor Nelson, excelentes contribuições, pessoal. Obrigada. Perfeito, muito obrigado, deu exatamente o tempo. Vamos para o próximo artigo, a autora principal está aqui conosco, ela está nos assistindo, então fique à vontade de fazer perguntas para ela. Vou começar a compartilhar. Olá, meu nome é Thaís e eu vou apresentar o artigo com o seguinte título: Influenciadores digitais e seus seguidores. Uma análise dos atributos do apego emocional no caso do influenciador Thiago Nigro, das autoras Thaís Moura Martins dos Santos e Cíntia Rodrigues de Oliveira. Contextualizando o tema, os sentimentos e estados afetivos influenciam a motivação, o julgamento e a decisão de compra dos consumidores. Além disso, as mídias sociais são utilizadas por muitas pessoas para se sentirem próximas e conectadas umas às outras. Tem-se ainda a figura dos influenciadores digitais, que são pessoas comuns que possuem algum tipo de conhecimento específico e se tornam celebridades online por criar e compartilhar conteúdo com seus seguidores nas mídias sociais. Diante disso, o objetivo desse artigo foi analisar o apego emocional criado entre o influenciador de mídia social Thiago Nigro e os seus seguidores, por meio do Instagram e do YouTube. Como referencial teórico, eu trouxe aqui o conceito de social media influencer, que são aquelas pessoas que criam e compartilham conteúdo sobre alguma área específica. Eles são formadores de opinião e também têm a capacidade de influenciar seus seguidores a aceitarem seus conselhos. O SMI cria uma sensação de apego emocional, o que permite o aumento do número de seguidores e também o aumento da capacidade de sua influência. Já por apego emocional entre seguidor e influenciador, entende-se um vínculo emocional carregado de emoção sentido pelos seguidores em relação aos influenciadores que seguem. E o apego emocional e o valor percebido da informação são determinantes para que os seguidores manifestem intenções comportamentais em relação às marcas endossadas pelos influenciadores. Daí a relevância desse estudo. O método utilizado dessa pesquisa foi abordagem qualitativa e pesquisa documental digital. O corpus de pesquisa foi baseado nos comentários de seguidores do SMI Thiago Nigro e que foram extraídos do YouTube e do Instagram.
No YouTube foram selecionados os 3 vídeos mais populares, ou seja, aqueles que tiveram mais visualizações, totalizando 34 comentários analisados. No Instagram foram selecionados 3 posts por conveniência entre o período de 29 de março a 23 de abril de 2020, totalizando 32 comentários analisados. A análise do corpus de pesquisa foi feita com base na análise temática de Brown e Clark de 2006, e os autores estabelecem 6 etapas para a realização da análise temática, que são familiarização com os dados, geração de códigos iniciais, busca de temas, revisão dos temas, definição e nomeação dos temas e produção do relatório. Além disso, nós utilizamos o modelo conceitual do apego emocional de Key et al. 2020 para fazer a nossa análise. Nesse modelo, os autores, eles consideraram como atributos do SMI inspiração, prazer e semelhança, sendo que esses atributos são responsáveis por atender às necessidades humanas de idealidade e de relacionamento, necessidades humanas e dos seguidores. E isso forma um conjunto de antecedentes do apego. E o apego gera essa transferência para produtos. Além disso, os autores consideraram o atributo do conteúdo informatividade, ou seja, o conteúdo ele é informativo. Se ele for informativo, ele atende à necessidade humana e também dos seguidores de competência, que também estabelece o apego com o SMI. Como resultados, nós identificamos que há sim a existência de apego emocional entre o SMI Thiago Nigro e seus seguidores, a partir dos atributos que foram identificados nos comentários. O modelo conceitual de Key et al. Ele foi confirmado em parte, porque os atributos inspiração, semelhança e informatividade foram confirmados, mas o atributo prazer, que é o fato do SMI ser engraçado, não foi identificado nos comentários analisados. Isso porque o conteúdo do próprio SMI é um conteúdo voltado para finanças e investimentos, o que não exige, né, que o SMI seja engraçado. Nós propusemos também novos atributos do SMI que foram surgindo ao longo da pesquisa, como, por exemplo, influência, curiosidade, simbolismo e altruísmo. E até mesmo nós identificamos a presença de sentimentos, como amor, gratidão, admiração e amizade. Alguns exemplos de cada atributo foram listados abaixo. Por exemplo, para o atributo influência, eu trouxe o comentário: já estou seguindo seus conselhos e com ótimos resultados. Obrigado, continue assim. Então, a partir desse comentário, é possível observar que o influenciador está exercendo influência sobre o seu seguidor, levando-o a uma ação. Em relação ao atributo semelhança, observe-se a partir do comentário: eu faço parte desse clã, que significa que o seguidor se sente parecido, semelhante ao seu influenciador. Já em relação ao atributo informatividade, isso esteve presente em comentários do tipo: conteúdo interessante, sem enrolações. O sentimento amor pode ser identificado a partir de comentários como: eu amo seguir as suas orientações. E o sentimento de gratidão através do seguinte comentário: minha vida mudou graças a esse canal. Obrigada. Diante disso, nós propusemos então um novo modelo conceitual do apego emocional entre SMI e seguidores, considerando agora os novos atributos que foram identificados ao longo dessa pesquisa, como altruísmo, inspiração, uso de expressões próprias, a semelhança, influenciador, curiosidade, simbolismo, competência técnica, carisma e informatividade. Todos esses atributos atendem às necessidades humanas
e, consequentemente, dos seguidores, de idealidade, de relacionamento e de competência. E somado aos sentimentos dos seguidores pelo SMI, como amor, admiração, apreensão, emoção, ansiedade, orgulho, amizade e gratidão, geram, sim, esse apego emocional. Então, esses atributos e esses sentimentos podem explicar a criação, a formação, o estabelecimento desse apego emocional entre SMI e seguidores. E, a partir disso, pode-se dizer que há transferência do apego para a ação. Aqui estão algumas das principais referências utilizadas ao longo do estudo. Muito obrigada. Olá, eu tenho considerações também, mas, por favor, queria começar a dar prestígio a vocês, professores, né? Como a Thaís está aqui presencialmente, eu posso trocar mais ideia com ela, né? Como vocês estão online, gostaria de dar prioridade a vocês, por favor. Olá, Thaís. Parabéns, né, pelo trabalho. Muito bem feito, bem estruturado. Adorei a forma como você fez a análise dos dados, né? Super organizado, usando tanto a parte, né, figuras, quadros. Achei que foi realmente um trabalho muito bem feito. É fruto de outro trabalho também, Thaís? Foi só o artigo? Disciplina do doutorado. Gente, então foi feito com muito... Você se empenhou bastante, viu, para ser artigo de disciplina. Eu gosto Parabéns. muito da temática, né? Que Então, legal. eu me sua pesquisa. Ai, que bom. Eu fiquei pensando, sabe, assim, a criação de vínculo afetivo e emocional é o mote das redes sociais, né? E é o mote que, assim, acompanha, né, toda a dinâmica dos influenciadores digitais. Todos os influenciadores digitais desejam criar vínculos afetivos e emocionais com seus seguidores, né? Não importa o tipo de conteúdo que ele esteja compartilhando ali com seus seguidores. São as relações parasociais, né, que são procuradas, né, incentivadas nos perfis, nas páginas, etc. Eu achei muito interessante, daria assim, uma ótima análise do discurso, né, a escolha, né, do conjunto lexical, né, que é utilizado ali nas páginas, daria uma discussão bem interessante. Eu trabalho com isso, por isso que meus olhos, quando eu, né, olhei ali a discussão que você faz semântica, né, das terminologias, eu fiquei bastante interessada, eu daria uma ótima análise do discurso. Mas o que é que eu queria perguntar para você, tá? Baseado nisso, por exemplo, nessas características que estão ali e que acompanham qualquer canal, qualquer perfil de influenciador. Como isso, na sua opinião, como isso se manifesta de forma distinta, por exemplo, na escolha de um canal de educação financeira, que foi o seu caso, tá? Por exemplo, o que é que eu espero, o que é que o usuário espera de um influenciador de educação financeira? Que ele tenha credibilidade, que ele tenha respeito, que ele tenha competência técnica para falar do assunto, né? A gente sabe aí que tem vários perfis de educação financeira, tem a Nath, não sei se você conhece a Nath, que trabalha com mulheres negras, né? Tem o Favelado Investidor, que usa todo um conjunto lexical de abordagem, de uma linguagem que se aproxima do público que ele quer dialogar, que é completamente diferente do público do Tiago e o público da Natália Arcuri, né? São diálogos e públicos completamente diferentes. Agora, a minha pergunta é, como que esses atributos emocionais, né, no teu modelo, conseguem, assim, vincular qualificação dessa relação emocional e afetiva dentro de um canal de finanças? Essa que é a grande questão que eu coloco para você. Não sei se deu para entender, né? Como que isso seria, por exemplo, se você tivesse feito uma análise dentro de um perfil, sei lá, de culinária ou de dicas de moda, né? Enfim, e como que isso se manifesta num canal de educação financeira. Parabéns, viu, Thaís? Obrigada. Então, professora, primeiramente, eu penso que a pessoa ter resultado, né? O influenciador digital, ele demonstrar que já tem resultado, que já aplicou aquilo, que teve algum tipo de resultado naquela área, né?
especificamente aqui eu falei sobre a área de finanças, porque é um tema pelo qual eu me interesso muito também, né? E também a questão da semelhança que o influenciador tem com o público dele, né? Então, eu penso que isso é determinante para que o influenciador tenha resultados e para que as pessoas sintam esse vínculo. E, inicialmente, professora, até por isso eu escolhi esse tema, eu comecei a observar esse fenômeno, né, que é um fenômeno recente dos influenciadores digitais, e me chamou muita atenção, muitos deles tendo faturamentos milionários. E aí eu me perguntei, mas isso não é só devido à competência técnica, tem algo a mais, né? E foi daí que eu fui chegando aí à teoria do apego emocional, né? E nem todos, eu penso que conseguem estabelecer esse apego emocional com seus seguidores, né? Ou alguns estabelecem mais, um maior nível, um nível de maior profundidade, né, desse apego. Então, achei muito interessante, né, estudar isso, me aprofundar nisso, porque isso tem consequências, né, muito interessantes, né, em relação ao consumo, né, levar as pessoas à ação, a fazerem alguma coisa, se sentirem parte de um grupo, isso é muito forte. Eu identifiquei isso, né, o uso de simbologias, e só aquelas pessoas participantes daquele grupo entendem, né? Então, colocam um milho lá. O milho significa 1 milhão, né? 1 milhão de reais, todo mundo quer alcançar. Então, acho que é nesse sentido, né? Não sei se eu consegui responder. Obrigada, Thaís. Eu acho que esse é o seu tema de pesquisa? Não, do doutorado? Educação Não. financeira, não? Não, é marketing. Ok, tudo bem. Esse é mais, assim, para aspecto pessoal, né? Eu estudo muito também sobre finanças e investimentos. Perfeito. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Mais 2 minutinhos, professor. Obrigado, Murilo, mais uma vez. Obrigado, Georgiana. Parabéns. Perdão, Thaís. Parabéns, Thaís. É um trabalho de fôlego, mas eu tenho uma provocação bem radical. A gente não se conhece, mas a Georgiana me conhece, eu sou bem radical. Qual a minha preocupação? Eu realmente peço desculpas, como eu falei no início, eu não consegui ler outros trabalhos com toda a complexidade e a profundidade como eu gosto, tá? Então, eu peço desculpas. Se eu estiver falando alguma besteira, você desconsidera. O que você tem? E aí eu acabei de baixar o artigo original. O artigo original é Quant. E no método não há uma reconfiguração desse estudo para um estudo quadro, pelo menos a metodologia com calma que eu li, se tiver você pode me explicar, então eu não consegui essa reconfiguração. E tua fala é toda quant, atributos e antecedentes, e você traz framework. Você traz um framework. Como é que você consegue trabalhar um estudo quali com framework, atributos e antecedentes com análise narrativa? Se você tivesse discutido análise de conteúdo e tem uma perspectiva de uma abordagem quant, a minha pergunta seria diferente. Você traz análise temática, né? Eu realmente vou falar que você incorreu num erro metodológico. E aí, se eu estiver errado, você me corrija. Se você conseguiu converter esse artigo, a metodologia para quali, e como é que você chegou a atributos e antecedente no estudo qualitativo, tá? Desculpa a provocação, meu tempo terminou, você tem 30 segundos. Murilo, Georgiana, desculpa aí, mas essa é a grande preocupação que eu tive. Obrigado, bom trabalho. Parabéns aí pelo trabalho excelente com essa preocupação. Tá? Professor Nelson, deixa eu só inserir, então, em cima do que você está falando, que é para te ajudar também a responder, tá, Thaís? A gente tem um tempinho ainda, porque só são 3 artigos nessa sessão, né, Murilo? Sim, a gente vai ter 22 minutos para falar sobre os 3 artigos. Então, eu tenho que sair antes, que eu vou dar aula daqui a pouco. Mas olha só, professor Nelson, ela não usou análise de conteúdo, mas a análise temática que ela faz, porque assim, o resultado da análise de conteúdo é gerar categorias temáticas, no final das contas, né? Eu não sei se, assim, vamos esperar a resposta dela, depois eu falo alguma coisa para complementar. É muito pertinente, né, a colocação do professor. É um estudo preliminar que teve a restrição do fator tempo, né, porque foi um artigo desenvolvido na disciplina e teve duração de 4 meses. E por ser um estudo preliminar, né, nas minhas buscas e pesquisas para desenvolver o tema, eu encontrei, então, esse modelo conceitual como um ponto de partida,
Porque eu pensei, eu vou partir de onde? Né? Como é que eu vou explicar isso, essa relação? Então, por isso eu usei esse modelo conceitual, que foi um estudo quant mesmo, mas a ideia era explorar um pouco mais, né? Por isso a abordagem qualitativa, deixar emergir também algo de diferente, como aconteceu, né? Nós encontramos atributos diferentes. Então, essa foi a ideia, assim. Mas eu até penso em desenvolver, às vezes, um artigo secundário, né? Desenvolvendo melhor, mas realmente foi um estudo preliminar. Nesse sentido. Murilo, não sei se vai abrir para o geral, Murilo, mas depois eu complemento no Sim, geral. agora nós temos 21 minutos livres aí para fazer, se você quiser se juntar também aqui, e aí a gente conversar, fazer um resumo, ou tentar encaixar os artigos, né, fazer alguma interação entre eles, será lacunar para a gente terminar a sessão, né? Eu posso fazer uma brincadeira no sentido, o que nós temos hoje, né? Então, se a gente pensar no geral, né? Depois, eu estou de penetra, tá, gente? A moderadora é a Georgiana, estou aqui de penetra porque eu sou curioso, mas eu acho interessante porque eu não pesquiso muito influenciadores. Quem pesquisa é a Renata, tanto que a Renata é minha esposa e é a líder do tema, tá, gente? Ela acabou de ir para o médico. Ela passou mal, acabou de ir para o médico, exato momento de ir para o médico, porque ele não está bem aí de saúde. E é interessante como é que a gente está discutindo, né? Então, a questão aí, jogos, né? Eu orientei um aluno aqui sobre jogos, e eu pensei que o YouTube era música, né? E, na verdade, o lucrativo do YouTube é jogos, cara, né? Como é que é o nome dele, que tá aí? É o Silvestre, né, Silvestre? Silvestre, o que dá dinheiro é jogos, né, cara? Eu não sabia desse negócio. Então, na verdade, essa é uma dinâmica interessante. Aí um ponto interessante que você traz, Silvestre, aí dialogando com os outros, que é as melhoridades, um público que já fica, nós estamos falando em pesquisa, a quantidade de pessoas de melhoridade usando jogos, né? Já com o seu tempo livre para utilizar. Então, não só o lineares, como foi discutido, mas essa questão aí da melhoridade, com tempo livre, com acesso à tecnologia, sem netos, que é a nova dinâmica do mercado, se a gente pensar nisso, né, Murilo? A família reduz, então a família reduz, você não tem mais netos, então você tem que buscar outras alternativas. Então, pensar nessa questão aí de mercado, nessa perspectiva digital, é uma dinâmica interessante, né? Eu tenho minhas críticas ao digital, eu não vou falar em público, não, vai ficar gravado, mas assim, eu tenho um termo para esse influenciadores digitais pela falta de conhecimento, né? Aí eu fico muito preocupado, por exemplo, a indicação, nós estamos lá de marketing, como é que isso é feito, como essas indicações são feitas e, às vezes, as consequências disso para um consumidor final sem conhecimento. A gente já sabe do mainstream do marketing, que o marketing tem uma pegada, às vezes, não ética, e aí a gente já sabe, mas a gente busca a educação do consumidor, é uma temática que eu lidero aí no SEMEAD, no AMPAD e no EMA, que é uma sociedade, uma preocupação com a sociedade. Então, essa é uma preocupação que a gente tem do marketing, trazer o bem-estar para o consumidor, né, para a sociedade. Esse é o grande viés hoje do marketing. E essa nossa discussão é pensar isso como a gente está tratando influência em ambientes virtuais, onde o consumidor final não se aproprie, né? Então, quando você fala em apelo, a paixão, né? E aí, o ano passado, eu tenho a questão da Juliette, né? Eu acho que há um novo, vou falar, tipo de escravidão, né, digital. Você passar madrugadas e madrugadas votando em pessoas que nem te conhecem. Então, mutirões. Eu acompanhei, eu fiz um artigo ano passado, a gente não finalizou, em relação a Juliette, e aconteceu novamente as pessoas passarem madrugadas votando, trabalhando para outra pessoa, né? Então, a gente tem essa discussão aí em relação a como é que esse processo de influência e a questão como está influenciando a sociedade, né? Então, esse millennial, a intenção antecedente aí do amor, apelo, né? Eu acho que os artigos trabalham nesse viés aí de influência, da influência do marketing, da influência de gerações, tá? Esse seria um resumo aí da minha opinião, de modo geral, sem ler mais uma vez, sem ler os artigos em profundidade, mas pela nossa conversa. Murilo, obrigado pela gentileza. Georgiana, obrigado pela gentileza. Parabéns, Georgiana, Silvestre e Thaís. Obrigado. Imagina, professor, né? Super bem-vindo, né? Você deu um up na nossa sessão com a sua presença. Com certeza. Obrigada. Espero que sua esposa fique bem, né? E que não seja nada muito sério. Também espero. Ela saiu agora, daqui a pouco eu vou ligar para ela. Saiu baqueada. Bom, professor, fazendo a minha defesa aqui ao marketing, que eu sou de marketing, eu também
tinha exatamente essa impressão que o senhor falou da questão ética, né? O senhor tem toda a razão em dizer, eu estudo comportamento do consumidor, né? Que essa questão de as pessoas que menos sabem são as pessoas que conseguem influenciar mais as outras pessoas, porque tem teorias que explicam que quando você sabe muito uma coisa, você percebe o seu nível de ignorância e você vê que você não é ninguém, né? Os influenciadores digitais têm uma característica, na verdade, é o contrário, de persuasão, né? E aí tem até teorias, tem até movimentos no marketing, professor, que estimulam estudos justamente nessa perspectiva ética, né? Graças a esses estudos, por exemplo, a gente não tem mais publicidade infantil, né? Que, na verdade, se deveria chamar propaganda infantil. Não tem, entre aspas, nós sabemos que tem, mas existe resolução proibindo, né? Mas é um movimento ainda, como o marketing está totalmente pregado ao capitalismo, né? O marketing ele é pragmático, né? Então, tem uma questão de mudança na sociedade que exige mudança do marketing. E é uma coisa bidirecional, né? Uma relação bidirecional. Graças a movimentos, né, da sociedade, a gente tem um marketing muito mais sustentável hoje em dia, muito mais preocupado com questões sociais, mais inclusivo, né? Então, concordo totalmente com o que o senhor falou em relação aos influenciadores, né? E aí, entrando no artigo da intenção de compra dos aparelhos, né? Ali é uma questão mais técnica, mas finanças também deveria ser técnica, né? E aí entra na questão, eu acho que o seu trabalho, Thais, tem impacto, tem altíssimo potencial de publicação, porque é um tema em voga, né? Social media influencers está muito em voga, então a gente está precisando de muitos artigos explicando o que acontece, os fenômenos que acontecem, e essas implicações éticas, né? Então, seria um paralelo interessante falar, olha, nós estamos discutindo finanças, que teoricamente deveria ser racional, e tem apelo emocional. Eu diria mais, é um culto, né? Uma coisa que eu ia falar é que você, no YouTube, você pegou os vídeos mais vistos, mais populares. E no Instagram foi feita uma coisa mais direcionada ao momento da pandemia. Eu nem tenho Instagram, mas eu entrei lá para ver, entrei no da minha irmã para ver mais ou menos os postagens que você tinha avaliado, né? E é justamente, você coloca isso no artigo, que é justamente na época ali da pandemia. Então, estava todo mundo impactado emocionalmente, né? Então, acho que se abrir um pouco mais o olhar, num apego emocional não só direcionado à pandemia ali, que foi o que você fez com o vídeo do YouTube, né? Os 3 maiores vídeos não estão relacionados à pandemia, né? Estão relacionados a temas fora, mais abrangentes, né? Eu acho que contribuiria para um avaliador, de repente, não falar, um revisor, né? Falar, olha, não, mas aqui está muito conveniente. Você colocou que é conveniência, né? Tal. Mas eu acho que você daria mais força ao seu argumento se você abrisse mais. E também, perfeita a colocação do professor, no sentido de análise temática, né? Então, você jogar num software de análise temática, você fazer pelo Atlas TI, o NVivo, pegar os comentários e fazer, mas também tem alta chance de fazer uma coisa mais quântica, né? Enfim, e aí estou falando mais do seu, porque eu também estudo muito mais o tema dela do que o seu, né? Mas e o dele também, de uma certa forma, a gente está falando, ele fala de grupos ali, né? São grupos sociais, né? E aí eu achei muito interessante essa questão, de alguma forma ele não falou de influenciador, mas falou, né? Eu não me lembro, acho que você nem fala esse termo influenciador, não. Mas fala de Dedicação de outros jogadores, né, que normalmente são famosos, né? Você tem ali, fugiu o nome dele, né? Alguma coisa, acho que é Nobru, alguma coisa assim, tipo, ele é um influenciador, né? Acredito que seja um dos mais famosos do Brasil, cara. Milionário, acho que tem 18 anos, 19 anos, por aí. E você vai entrar nas plataformas dele, ele tem ali milhões de seguidores em todas elas, né? A gente fala muito do YouTube, mas, por exemplo, essa galera que são os pro players, né? São os gamers, né? Como é dito aí, eles acessam muito uma plataforma chamada Twitch, né? Twitch TV. Então, você entra lá, ele tem milhões e milhões de seguidores, uma live que ele abre ali rapidamente, né? Então, é uma coisa muito interessante, né? Você pegar, e ele joga jogos mobile, né? Ele ficou famoso jogando o jogo de celular lá, o Free Fire. Então, o professor Nelson falou bem,
desculpa, é a questão do impacto dos games, né? Eu vi nas eleições, né, o Ciro, se eu não me engano, ele comentou um dado de que a indústria de games já soma a indústria de cinema, música e teatro. Isso é surreal. Você ia falar disso? Não, eu queria também só fazer um comentário, né, sobre esse novo modelo de negócios, né, que é a indústria dos lançamentos. Eu não sei se vocês conhecem, porque eu não conhecia até então e eu fiquei surpresa, né? Então, por exemplo, eu via lá que o influenciador estava disponibilizando muito conteúdo gratuito de qualidade e eu ficava assim, gente, mas como assim, né? E me sentindo grata ao influenciador, né? Nossa, eu estou aprendendo muito, né? O que ele está ganhando com isso? Ele não está ganhando nada. E aí depois eu fui descobrir, né, que esse modelo ele se caracteriza, né, pelo compartilhamento de conteúdo gratuito durante um período de tempo para depois fazer a venda do produto digital. É o nocaute, né? O punch e o nocaute. Então isso para mim foi novo. Né? O velho brinde disfarçado, gente, não muda não, só muda a plataforma, galera. Alguma pessoa presente no online gostaria de fazer alguma pergunta? Tem o Marcos. Eu queria perguntar para o Silvestre assim, se teve alguma coisa que te surpreendeu na sua pesquisa, que você estava esperando alguma relação que não foi confirmada e alguma que foi confirmada se não estava muito crente que ia ser confirmada. Se teve alguma coisa... Eu fiquei surpreso com duas, né? Com as duas. Quando eu comecei a estudar um modelo, eu imaginei que assim, modéstia, assim, né? Em questão mesmo de você estar pesquisando, você espera que tudo aquilo que você está propondo, né, com base naqueles papers que você lê, você espera que tudo aquilo fosse se confirmar. Particularmente, eu trabalhei a sensibilidade ao preço, né, e eu acreditava que, assim, o jogador está atrás de uma outra coisa, né, da qualidade, da utilidade do produto em si. Então, eu meio que coloquei mais naquela de talvez ali não dê, né? Mas as duas que me surpreenderam por não terem sido suportadas, né, foi a identificação com o grupo, né, e a qualidade. Eu imaginava que os dois eles fossem ser suportados, né? E aí estudando depois, indo atrás de mais papers mais antigos para entender o que aconteceu, né? A gente percebe que na compra em si o jogador. Ontem eu assisti um workshop que eu Frei, né? Otávio Frei. E ele justamente falou isso. Muitas vezes que você vai comprar, você está comprando com alguém do seu lado. Está comprando você mesmo. E aí ontem eu também, pesquisando antes sobre o artigo, é justamente isso, né? O jogador, quando ele vai comprar aquele aparelho, ele está ali com outras pessoas. Quando ele está junto com aquelas pessoas, é dentro do jogo, né? Então, são as skins que ele compra dentro do jogo, são os poderes que ele pega extra dentro do jogo. E aí, vem os papers que falavam do jogo online em si, era justamente isso que eles falavam. Eles diziam assim, dentro do jogo você tem uma influência social ali muito, muito forte. E quando a gente trabalhou o paper, eu tentei trazer aqui, né, para a questão de compra, eu esperava que aquilo fosse, mas ele não foi suportado, né? E a qualidade é a mesma coisa, né? O que a gente entendeu foi que o cara que vai comprar um aparelho com intenção de jogar, ele espera que aquele aparelho tenha qualidade para suportar o jogo, né? Então, assim, é algo que para ele é inerente àquilo que ele vai... Você não vai comprar um celular para jogar que não vai suportar o jogo que você quer, né? Mesmo vale com o game, né? Esse cara que vai jogar um computador, ele espera que aquele jogo rode limpo, né? Com a linguagem deles. Então, foram os dois que surpreenderam quando não foram suportados nas duas pontas. Justamente, quando você está falando, você está procurando performance, basicamente. Né? A gente está com hardware. Quando você procura performance, você já espera que o preço seja mais alto. Né? Exato. E tem uma questão de, se é barato, não presta. Né? Exatamente. Então, também fiquei pensando nisso. Né? Tem até, em marketing também, a gente estuda a questão dos medicamentos genéricos. Né? Teve uma época que as pessoas não compravam genéricos. Mesmo o princípio ativo vai funcionar igual, mas a pessoa, não vou comprar porque não é de um laboratório, custa 3 vezes menos, não é possível que isso funcione. E ainda hoje isso é muito presente. Né? Sim. E dentro do artigo, né, a gente utilizou os estudos, né, que e ele justamente faz essa análise, né? O consumidor ele atrela o preço àquela qualidade que ele está recebendo. Então, ele espera que, se eu vou pagar mais caro, tese, né, o produto tem mais qualidade.
quando o jogador ele vai comprar esse produto, ele já espera que aquele produto tenha a qualidade para rodar. Então, por isso que a sensibilidade deu alta, né? Porque se você já espera que a qualidade daquele produto ela seja suficiente para rodar aquilo que você quer, então você vai ter outras coisas que vão te influenciar diretamente, e no caso deles, preço, né? Se você espera que tenha a qualidade, você vai para outros critérios que vão te influenciar a sua compra. O seu artigo é bem pragmático, né? Eu vi que você fez um esforço para caber tudo ali, mas eu acho que encaixou tudo, deu para a gente ter claras as noções, a construção das hipóteses, né? Eu imagino que deve estar bem maior, né? Mas acho que ele está bem pragmático, assim, objetivo. Assim. A gente cortou algumas análises, a gente coloca sentido, por exemplo, se for só um, já daria o resultado que a gente precisa, né? Tem um... Silvestre, o Marcos falou, ó, parabéns aos autores, em especial ao Silvestre, como os colegas do mestrado. Sim, o Marcos Achando. Inclusive, ele está apresentando aqui também no CMEAD, que fez online. Professora Georgiana, como a gente teve só 3 artigos, né, a gente está com uma sobra aí de tempo. Se quiserem acabar mais cedo ou continuar a conversa, estou aqui à disposição. De minha parte, acho que, né, eu não tenho mais considerações a fazer, acho que a gente conseguiu, né, professor Nelson, fazer uma boa discussão, tanto em termos assim, mais específicos, né, de análise dos artigos, como também do conteúdo de uma forma geral que foi abordado, né, conseguimos aí trazer ideias, né, e possibilidades de novas pesquisas, de melhorias nos trabalhos. Acredito que a gente conseguiu fazer uma boa sessão, com uma boa discussão. Acho que as nossas falas se complementaram, né, e conseguiu, assim, oferecer aos autores, né, boas considerações. Só queria agradecer, né, a oportunidade de ter moderado a sessão, o convite da professora Renata, a parceria com o Murilo, né, o Murilo é extremamente organizado, fez contato bem rápido comigo, mandou e-mail, né, Murilo, obrigada pela sua gentileza e organização, né, e interesse em deixar tudo, né, acertado com antecedência. É isso, e ter também participado aqui junto com o professor Nelson, né, sempre um prazer a gente se ver, né, professor, nos eventos. Obrigado, amor. Eu que agradeço, Georgiana. Obrigado pela parceria, obrigado por ajudar a Renata, obrigado pelo tema, obrigado mesmo. Parabéns a você pelo autor, aos autores, tá? Murilo, parabéns pela organização, também fico feliz aí. E a gente continua, amanhã cedo tive consórcio doutoral, tive sessão ontem, hoje, tenho amanhã cedo, tem sábados à tarde, então estamos aí na discussão. Parabéns, sucesso para vocês. Obrigado. Não esqueçam, por favor, de avaliar a sessão, tá? Está lá quando vocês fazem o login no CMEAD. Vai ter o botão lá de avaliação. Muitíssimo obrigado a todos. Bom evento. Obrigado para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.